Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 23.1. Ou seja, vai ser uma aula onde nós vamos entrar dentro de uma abordagem falando sobre um tipo especial de força. Iremos falar sobre aquela força que segura os corpos quando você tenta movê-los. E aí, em contraponto, também é a mesma força que permite que alguns corpos consigam entrar em movimento ou andar. Então, ela está nos dois casos. Ou seja, estamos falando da força de atrito, tá? Então, a nossa aula de hoje, pessoal, olha só, ela vai girar em torno da força de atrito, tudo bem? Aí dentro dessa aula de hoje, falando sobre força de atrito, vamos dar o conceito, né? Qual é o conceito de atrito? A palavra atrito é muito utilizada, né? Mas dentro da física, qual é o conceito? Falaremos sobre a classificação do tipo de atrito estático, força de atrito, ou seja, a característica do atrito representada pelo vetor força. Falaremos da força de atrito estático máximo, o atrito cinético e a força de atrito cinético. Então vai ser uma aula que nós vamos aprofundar aí dentro desse conhecimento chamada força de atrito. Tudo bem? Vamos nessa! Então, atrito, né? Falamos atrito. Aqui, ó, atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, né? Se o corpo estiver em repouso, ou ela pode ser cinética se o corpo estiver em movimento. Então, toda vez que no dia a dia você pensar que você vai movimentar alguma coisa, e esse objeto que você está tentando movimentar está em contato com alguma superfície, saiba que entre esse corpo e a superfície haverá o quê? O atrito, tá? Haverá o atrito. E esse atrito, ele vai exercer uma força se opondo ao movimento, ou seja, contra o movimento. Mas não se engane, existe atrito aí, mesmo que um corpo esteja em repouso. Então, digamos que tu tenta empurrar uma geladeira pesada e ela não se moveu. Então, aqui ela está em repouso e está respondendo ali com uma força de atrito. Mas digamos que você começa a empurrar um sofá, e ele já está em movimento, e você continua empurrando esse sofá. Então, mesmo que ele esteja em movimento, também existe um atrito ali. Só que aí, nesse caso aqui, estático, quando você tenta empurrar algo que está parado e ainda continua parado, então ele vai oferecer uma força em resposta, que é um atrito estático. Ou, se você tenta mover alguma coisa, consegue colocar em movimento, esse objeto em movimento vai oferecer essa força de atrito cinética. Tudo bem, pessoal? Então, o atrito está em coisas paradas e em coisas que estão também em movimento, contanto que essas coisas estejam em contato com alguma superfície. Vamos nessa! O simples ato de caminhar, olha só, o simples ato de caminhar só é possível, né, por causa da força de atrito. E nós vamos entender por quê. E aí, nessa expressão, existe uma pequena ironia, né? Porque até poucos segundos atrás eu falei que o atrito se opõe ao movimento. De fato, ele se opõe ao movimento. Mas o ato de andar só nos é possível porque eu tenho entre a sola aqui do sapato, a superfície, e a superfície um atrito ou uma aderência. Sem esse atrito, será que nós conseguiríamos caminhar? Nós sairíamos do lugar? Nós conseguiríamos sair do lugar se não houvesse o atrito entre o sola do sapato e o solo? Né? Ficaríamos andando ali, praticamente patinando no mesmo lugar. Então, o atrito, ele pode ser uma coisa ruim para você tentar empurrar alguma coisa e não conseguir. E, por outro lado, ele pode ser bom, analisando assim, porque ele permite que o veículo tenha o seu pneu que consiga levar ele para frente, porque sem o atrito o pneu de um carro também não iria conseguir ter tração e levar ele para frente, e nem nós conseguiríamos caminhar o suficiente ali, ficaríamos no mesmo ponto, tudo bem? Vamos nessa! Consideremos um bloco, tá? Um bloco que esteja apoiado em uma superfície horizontal, aqui está a nossa superfície horizontal. Como o bloco está em repouso, as forças que atuam sobre ele vão ter
resultante nula. Isto é, vamos ter o seu peso, né? E esse peso é equilibrado pela força normal na superfície. Então, nesse caso aí, olha só, eu tenho um bloco, olha só, pessoal, eu tenho um bloco e esse bloco está sobre a superfície, como ele está em repouso, eu estou dizendo que a resultante é nula. Cuidado com essa expressão. Resultante nula não significa que ele não tem força agindo sobre ele. Significa que existem forças, mas que vetorialmente elas se anulam, né? Então aqui, como você pode observar, a força-peso está na vertical para baixo, a força de reação normal está na vertical para cima. E em módulo elas são iguais, tá? Em módulo elas são iguais, tá? Numericamente falando. Então nesse caso aqui, ó, temos a representação desse corpo em repouso. Vamos nessa! Agora, dentro dessa situação que eu acabei de comentar, imagine que alguém puxe o bloco com uma força F, que o bloco e ele permaneça parado, né? Então, olha só, alguém puxa o bloco. Com que força? Com a força F. E o bloco permanece parado. Logo, a resultante das forças ainda é zero. Olha lá, ó, força-peso para baixo, normal para cima, e na horizontal para a direita alguém puxou o bloco, tá? Alguém puxou esse bloco. Olha só, pessoal, não é carnaval, né? Mas está aqui, ó. Alguém puxou o bloco com a força F. Mas o que está falando aqui? Que o bloco ainda permaneceu parado. Então, para pensar. Na vertical, a resultante das forças é nula, porque eu tenho uma força-peso e normal que estão se equilibrando, então elas se anulam. E aí, na horizontal, aqui ó, na horizontal, eu apliquei uma força na horizontal para a direita. Porém, entretanto, todavia, esse bloco ainda ficou parado. Se ele ainda ficou parado, por que ele não entrou em movimento? Sendo que eu apliquei uma força sobre ele. E a resposta está nesta interação aqui, ó, nessa rugosidade, nessa interação entre esse bloco e a superfície onde ele se encontra, tá? Devido a essas rugosidades entre a superfície e o bloco, haverá aí alguma força contrária e essa força contrária está segurando o bloco, numa situação hipotética onde a superfície fosse perfeitamente lisa, totalmente polida, sem nenhuma rugosidade, naturalmente, no momento em que eu aplicasse a força F para a direita, esse bloco deveria ser acelerado, ok? Mas como isso não aconteceu, eu apliquei a força F e ele ainda está em repouso, faz você pensar que deve existir uma força, até agora ela está escondida, a gente vai falar sobre ela exatamente nessa aula, mas deve existir uma força que está escondida aí, que está oposta a essa força F, né? Em módulo, né? Em módulo está oposta à força F. Vamos nessa! Então, olha só, e quem é essa força? Ela apareceu aqui, ó, se revelou. Então, estamos falando da força de atrito, tá? Escrito aqui como FAT. Então, FAT, a força de atrito, ela está o quê? Também na horizontal. Perceba que ela também está na horizontal. Perceba que ela vai ter o mesmo módulo da força F, a mesma intensidade. Entretanto, o sentido dela é oposto, é um sentido contrário, tá? Enquanto que a força F está para lá, a outra força está oposta. E é como se fosse um cabo de guerra, porque a força F vai aumentando e a força de atrito vai aumentando nesse cabo de guerra. E o bloco não se move, tá? Ah, mas ele nunca vai se mover? Não, calma que tem um limite. Existe um limite aí, tá? Essa força de atrito, ela vai ser uma força de contato, né? Uma interação entre a compressão que acontece do bloco e a superfície. A rugosidade existente entre a superfície e o bloco vai estar relacionada com o coeficiente aí de atrito, nós vamos definir, tudo bem? E essa força aqui, ela é responsiva. Tá? Como assim responsiva? Significa que se eu aplicar uma força aqui muito pequenininha, essa força de atrito, ela surge, né, em sentido oposto, exatamente com o mesmo comprimento. Agora, se de repente eu cesso a força aqui, eu paro de fazer força para a direita, qual vai ser a força de atrito? Não vai ter força de atrito.
certo? Ela não é uma força que fica ali, guardada no corpo. Ela vai crescer proporcional à aplicação da força que eu fizer ao corpo. Ela não vai estar lá, a força de atrito é 20 newtons, então vai ser sempre 20 newtons. Não, tá? Ela cresce proporcional. E ela também tem um limite, tá? Ela tem um limite até onde ela vai crescer. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos nessa. Então, olha só. Temos que, matematicamente, a minha força F, em módulo, ela é igual à minha força de atrito, tá? Em módulo, porque aqui é na horizontal para a direita, aqui na horizontal para a esquerda, mesma direção, sentidos contrários, tá? E intensidade igual. Por isso que esse corpo, eu estou dizendo que a resultante dele vai ser zero, tá? A resultante dele vai ser zero. E essa resultante vai ser zero tanto no eixo X quanto no eixo Y. Porque no eixo Y essas duas forças vão se anular e no eixo X essas duas forças aqui vão se anular. Logo, esse bloco que estava em repouso continua em repouso, né? Falamos em outras aulas, eu vou reforçar aqui, que se um corpo tiver com força resultante igual a zero, duas situações poderiam acontecer. Ou ele estaria em repouso, ou ele estaria em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso do bloco, como ele já se encontrava em repouso, então a força resultante sobre ele continua sendo zero, ele vai manter o seu estado de repouso, tudo bem? Até que essa força aqui, se ela for mais crescente, ela vai atingir o limite em que a força de atrito não consiga segurar. Aí vai acontecer outra situação. Vamos lá, pessoal? Então, este equilíbrio é devido a uma força exercida, pela superfície sobre o bloco. E qual vai ser essa força? Já falamos aqui, mas vamos enfatizar: força de atrito, representado assim pelo seguinte vetor. Então, força de atrito é um vetor. Se ele é um vetor, essa força de atrito, ela tem módulo, né? Ela tem módulo, ela tem uma intensidade. Ela tem uma direção? Sim, com certeza, tem direção. E ela também tem um sentido, tá? Então, a força de atrito, como o nome já está falando, é uma força. Se ela é força, ela é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, ela é caracterizada por três características: módulo, direção, sentido. Neste caso, como ela é uma força oposta à tendência de movimento, Vamos enfatizar essa palavra. Tendência de movimento. É diferente de eu falar oposta ao movimento. Porque quando eu tenho um atrito de um corpo que já está em movimento, eu posso falar facilmente a frase: a força de atrito é oposta ao movimento. Oposta ao movimento. Vamos supor, um corpo está sendo puxado para a direita e a força de atrito é o quê? Está para a esquerda. Mas o corpo já está em movimento para a direita. Então, está fácil eu dizer, é uma força oposta ao movimento. Mas nesse caso aqui, anterior, que o corpo já estava em repouso e ele não entrou em movimento, a expressão aqui correta é uma força que fica oposta à tendência de movimento. Ou seja, se eu apliquei uma força para a direita em um corpo em repouso, a tendência de movimento seria para a direita. Então, a força de atrito vai crescer em sentido oposto, ou seja, para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, atuações, olha só, atuação da força de atrito, né? No dia a dia, sempre vai ter a força de atrito. Bom, nesse caso do toboágua, é interessante que exista, de fato, um atrito muito pequeno. Ou seja, ele está colocando essa lona aqui e está colocando água corrente exatamente para que eu tenha um atrito muito pequeno, ou seja, para que consiga reduzir o atrito. Reduzindo o atrito, as pessoas conseguem escorregar aqui com facilidade. Ou seja, em tese, não vai ter uma superfície que não tenha atrito, né? Vai ter superfície polida que vai ter muito pouco atrito, de forma que ele fique quase insignificante ao cálculo. Então, nesse caso aqui, a intenção disso é reduzir o atrito, e aí ele vai ter facilidade para escorregar, né? Nesse caso aqui, ela vai escorregar, mas talvez aqui ela não consiga escorregar igual no toboágua, né? Por quê? Vai ter um atrito maior, então vai ter uma tendência de ser segurada no caminho. Agora, na pista de boliche, vai ter atrito?
ela é uma superfície bem polida, ó, praticamente espelhada. Essa é a ideia de você reduzir atrito e permitir com que o corpo tenha essa passagem. E se for para você escalar uma montanha, haverá atrito. O atrito ele é interessante nesse processo aqui, ou não? O baixo atrito aqui seria interessante que houvesse aqui também, nessa escalada da montanha. Se o alpinista fosse escalar algo e aqui tivesse pouco atrito, ele não ia conseguir fincar, né? E não ia conseguir ter pontos para poder subir. Então, se ele está conseguindo subir, é porque ele está fincando alguma coisa que tem um atrito suficiente para aguentar o peso dele até que ele vá para o próximo, ok? Então, aqui, há situações em que você quer que tenha uma quantidade de força de atrito maior, como essa aqui e como essa aqui, e há situações onde é divertido, é interativo, que você tenha uma força de atrito menor, que a força de atrito seja de fato reduzida. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos seguindo. A força de atrito se opõe à tendência de movimento do corpo sobre a superfície. E é devido, entre outros fatores, da existência de pequenas irregularidades das superfícies de contato. Então, essas irregularidades, leia-se rugosidades, né? Pode acontecer rugosidades nessa superfície de contato. Então, vamos lá. Neste caso aqui, um bloco está na horizontal, né? Uma força é aplicada na horizontal para a direita, e nesse caso aqui, ó, a força de atrito, ela em resposta fica na horizontal para a esquerda. Aí você fala assim, sim, mas o atrito ele só pode acontecer assim, horizontal? Claro que não, né? Claro que não. Nesse outro caso aqui, eu tenho um corpo que ele está encostado numa parede, tá? E de repente existe uma força que está puxando ele para baixo. Aqui, ó. Ele está encostado nessa parede, nessa superfície. Existe uma força F que está puxando ele para baixo. E como ele está encostado na parede, haverá oposto a essa tendência de movimento, uma força de atrito. Mas veja que a força de atrito agora está na vertical para cima. Aí você, entendi, mas aqui estava na horizontal, né? Exatamente, e aqui está na vertical para cima. Então, o que vai definir a direção e o sentido da força de atrito? A oposição à tendência de movimento, tá? Como esse corpo aqui, ele estava tendendo a se mover para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Como esse corpo aqui ele está tendendo a se mover na vertical para baixo, então olha só, força de atrito na vertical para cima, tudo bem? E aí uma outra situação parecida com essa, mas agora é um caso contrário. Tu tem um tijolo que você encostou na parede, você encostou um tijolo na parede e você está aplicando uma força ascendente sobre ele, aqui ó, uma força F ascendente sobre o tijolo, tá? Ou seja, o tijolo está encostado na parede e você está empurrando ele para cima. A força de atrito vai estar para onde? Ó, na vertical para baixo, né? Ou seja, oposta a essa força que você está aplicando. Tudo bem, pessoal? E nesse caso aqui, ó, parece com essa situação aqui, só que ela é oposta. Eu tenho um corpo aqui que está numa superfície também horizontal. Apliquei uma força na vertical, ó, para a esquerda e a força de atrito se opõe, então ela vai na horizontal para a direita. Então, assim, força de atrito, ela, diferente da força-peso, que sempre vai apontar na vertical para baixo, ou seja, direcionado para o centro da Terra, a força de atrito, ela vai apontar, né, vai estar na direção e no sentido em oposição à tendência de movimento. Em outras palavras, só vai ser definida a direção e o sentido a partir do momento que você fizer esse diagrama, né? Analisar para onde que o corpo está sendo puxado, para onde que está sendo o movimento, tudo bem? Antes disso, você não consegue definir, tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, olha só, pessoal, nós conseguimos classificar essa força de atrito e a primeira forma delas, ó, é o atrito estático. Então, você vai ter uma força de atrito estático que ele vai o quê? Atuar sobre um corpo em repouso. E ele pode ou dificultar ou impossibilitar, né, que ele inicie o movimento. Então, se aumentarmos o valor da força, F, e verificarmos que o bloco ele ainda continua em repouso, podemos concluir que a força de atrito, né, estático, continua equilibrando esse corpo. Então, olha só, vamos analisar aqui. Ó.
eu tenho aqui uma força F aplicada sobre o corpo, tá? E tá vendo que ela tá bem pequenininha, ó. Aqui, ó, tá bem pequenininha. Em contraposição, surge uma força de atrito, ó, oposta a ele, né? Essa força de atrito é oposta, olha só. E aí aumentou a força F, né? Tá aqui, ó, aumentou a força F, pronto. E esse corpo, ele teve essa força contrabalanceada pela força de atrito estática, de forma que ele ainda continuou em repouso. Ou seja, essa força de atrito, ela foi uma força responsiva, ou seja, ela respondeu a uma força F inicialmente aplicada. À medida que você cortar essa força aqui, ou seja, que essa força sumir, automaticamente a força de atrito ela também vai desaparecer, tá? Então ela só existe enquanto você tem essa força F sendo aplicada no corpo, ou seja, ela é responsiva a essa força aplicada. É claro que aqui ele vai aumentando F e a força de atrito estática vai aumentando em sentido oposto, até que se anule, mas para isso existe um limite, vai ter uma força de atrito estático aí máximo, né, em que ele pode vencer e essa força de atrito não vai conseguir mais equilibrar. Vamos nessa? Então vamos lá, primeiro exemplo. Uma mesa, vamos lá, uma mesa é empurrada por uma pessoa, né, com força F na horizontal, como mostrado na figura abaixo. Suponha que essa pessoa está aplicando 42 newtons e que a mesa não se move. Então vamos lá, desenhe na cópia da figura a força de atrito estática que atua sobre a mesa. Então olha só, nesse caso aí a pessoa está aplicando aqui, ó, uma força na horizontal para a direita, e a força de atrito, ela vai estar representada aqui embaixo, ó, na horizontal para a esquerda. Ou seja, perceba que ela está oposta à tendência de movimento, né? A tendência de movimento é aqui, ó, o cara está aplicando uma força no sentido de levar a mesa para a direita. A força de atrito vai ser o quê? Aqui, ó, na horizontal para a esquerda. Ou seja, uma força de mesma intensidade, né? Mesmo módulo, não é isso? Direção igual, direção horizontal vai ser igual, mas sentidos opostos. Então vamos lá, letra B. Né? Nesse caso, ó, qual nessas condições o valor da força de atrito estático? 42 newtons. Tá? Por que 42 newtons? Se ele aplicou uma força ali, ó, de 42 newtons e a mesa não se moveu, a força de atrito estática vai ter intensidade de 42 newtons. Aí na letra C, se o valor da força F for aumentando para 57 newtons e a mesa ainda continuar parada, qual será agora o valor da força de atrito estática? Então, nesse caso, pessoal, como ela ainda está parada, podemos dizer que a força de atrito estática é 57 newtons. Aí o que cabe uma reflexão, né? Na resposta da B e na resposta da C. Você fala assim, professor, a força de atrito era 42 e aí agora é 57? É isso mesmo, tá? Ela não é constante, é uma força que é proporcional, essa força de atrito estática, ela é proporcional à força F aplicada. Então, se ele empurrava ali com 42 e a mesa não se moveu, a força de atrito é o quê? 42. Aí ele aumentou a força para 57, mas ela ainda não se moveu. Então, a força de atrito é o quê? 57, ou seja, ela aumentou proporcional. Tudo bem, pessoal? Ela não é constante. Vamos nessa. Força de atrito estático máximo. Aí o que nos leva a pensar assim, né? Até que ponto que eu consigo aqui aplicar essa força e o corpo não vai se mover? Aí existe um limite que é o seu atrito estático máximo. A força de atrito estática, ela cresce, né? À medida que aumentamos o valor da força F, até atingir um valor máximo. Esse valor máximo vai acontecer aí na iminência do movimento, tá? Ou seja, iminência quer dizer o quê? Quando o corpo estiver prestes a se mover, quando ele estiver naquele momento que ele vai começar a se mover, ele vai estar na iminência de acontecer, tá? Então, olha só, a força F, né, E, a força de atrito estático, ela cresce até um valor limite, além do qual ela não mais equilibra a força, ou seja, ela não consegue mais manter o corpo com força resultante igual a zero, ela vai vencer. E aí, quando ela consegue vencer esse repouso, ela entra na iminência de movimento. Ó, perceba que aqui ela está equilibrando, né? Força F equilibrando a força de atrito estática, e aqui não, ela está na iminência de vencer essa força de atrito estática máxima.
Quando isso aí acontecer, olha só, este valor limite se chama força de atrito máxima, que a gente vai representar aqui por FEM, força de atrito estática máxima. Quando o valor de F ultrapassa o valor de FEM, esse bloco começa a se mover e aí você tem o quê? O movimento. Então, olha só, o corpo entrou na iminência de movimento, ó, e foi embora. Ou seja, eu estava aplicando uma força F, ó, se mantém constante porque ele está equilibrado pela força de atrito. No momento em que ele cresce de forma que a força de atrito não consiga mais segurar esse corpo, ele vai embora, né? Então ele venceu a força de atrito estática máxima. Então vamos lá. A experiência mostra que essa força de atrito estática máxima é proporcional à compressão normal que o bloco exerce sobre a superfície. Isto é, quanto mais comprimido estiver o bloco sobre a superfície, maior será o valor da força de atrito estático máximo. Ou seja, significa que essa força de atrito ela depende dessa interação normal, né? Dessa força de compressão normal entre a superfície e o corpo. Olha lá. Aqui, força normal e força normal. A constante de proporcionalidade entre a força de atrito estático máximo e a normal é representada pela letra μ, tá? Aí vai ter um μ e um ezinho aqui. Significa que é o coeficiente de atrito e tem um ezinho que significa estático. Então é o nosso coeficiente de atrito estático. Ele depende de vários fatores, tá? E aí significa que esse valor de μ é variável, vai depender de situação para situação. Ele vai ter um valor de μ estático variável. Resumindo, a força de atrito estático ela cresce até um valor máximo, que é esse valor máximo a gente chama de força de atrito estático máximo. Você vai ter o coeficiente aqui, né, estático vezes a normal, onde esse μ e o e é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies. Então ele vai depender da superfície. Então vamos lá, nesta equação aqui, olha só, nesta equação aqui que aparece, vamos lá, aqui embaixo, essa equação aqui que aparece, vamos ler aqui, ó, força de atrito estática máxima é igual ao coeficiente de atrito estático que multiplica pela força normal, tá? A força de reação normal. Aí você fala, professor, então o atrito ele depende do quê? Da normal do corpo, da interação normal, e vai depender da superfície, né? Dessa interação entre o corpo e a superfície. Porque você sabe, né? Puxar um corpo sobre um ambiente ali com cerâmica pode ser mais fácil, né? Agora, um cimento batido, você vai puxar alguma coisa ali com cimento batido, um chão de cimento batido, vai dar mais trabalho? Tenta arrastar esse corpo numa superfície de asfalto, vai dar mais trabalho? Certo? Então, assim, cada superfície vai ter um coeficiente de atrito, tá? Por isso que ele é variável. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então, exemplo 2. O gráfico abaixo representa a força de atrito, né, FAT, entre um cubo de borracha de quanto? 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto. Quando a força externa é aplicada ao cubo de borracha. Então, aqui a gente tem a representação do gráfico, ó, força de atrito, né? E aqui o tempo, ok? Perceba no gráfico que essa força de atrito ela vai crescendo aqui, ó, né? Ela cresce, aí chega num valor máximo dela, aí ela cai e depois fica constante, tá? Então, cresce até um certo ponto, limite máximo, reduziu e permaneceu constante, ok? Assinale a alternativa correta em relação à situação descrita pelo gráfico. Letra A. O coeficiente de atrito sintético é 0,8. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton. O coeficiente de atrito estático é 0,8. O coeficiente de atrito cinético é 1.0. E letra E. Há movimento relativo entre o cubo e a superfície para qualquer valor da força de atrito. Então vamos lá, vamos analisar. Então olha só, não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 newton, tá? Então olha só, para que ocorra um movimento, é necessário que a força aplicada sobre o corpo seja maior que a força de atrito cinética.
com o coeficiente de atrito cinético máximo. Depois disso, o corpo passa a se movimentar com coeficiente cinético menor. Por isso, não há movimento relativo entre a superfície antes que ele alcance aqui 1 Newton. Então, essa resposta, ela vem direto do gráfico. Vamos voltar aqui no gráfico, vamos lá. Essa resposta, ela vem direto no gráfico. Olha só, pessoal, aqui, ó. Opa, aqui, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho uma força de atrito estático, né? Então, desse ponto aqui, ó, até aqui em cima, até aqui, ó, até aqui em cima, você está tentando aplicar força num corpo e ele não está se movendo. Então, é um atrito estático. Quando chega nesse ponto aqui, existe a iminência de movimento, ou seja, ele quase quer se mover, mas ainda não se move. Então, ele está na iminência de movimento. Então, nesse ponto da iminência de movimento, é o atrito estático máximo dele, que é de quanto? Quanto? 1 Newton. Então, 1 Newton é a força de atrito estática máxima dele. Para valores menores do que esse corpo não vai se mover, não vai ter deslocamento relativo ali. Tudo bem? Vamos nessa. Então, aí, por isso, olha lá, que a nossa resposta é a letra B. Não há movimento relativo entre o cubo e a superfície antes que a força de atrito alcance o valor de 1 Newton. Ok? Então, vamos lá. Agora você vai fazer, pessoal, aí na sala de aula, a atividade interativa do dia, ou seja, essa atividade interativa vai ser interessante, vai pegar 2 livros, aí desses livros vai entrelaçar as folhas, né? Vai fazer uma atividade em sala, vai entrelaçar as folhas desse livro, ou seja, vai colocar uma, aí depois outra folha de 2 livros, ok? Aí vai alternando aí, uma folha, outra folha. Aí você fala, professor, mas vai dar muito trabalho, vai levar tempo para fazer isso. Se você conseguir fazer isso aí com a metade das folhas do livro, o efeito já vai ser observado, tá? Aí você coloca as folhas aí, fechou bem elas, daqui a pouco vocês vão fazer o quê? Vão tentar puxar, né? Depois vão tentar puxar, ver se vai dar certo, se vai acontecer alguma coisa, se vai ter alguma resistência a esse ato de puxar. Depois vocês vão tentar colocar alguma coisa ali com o peso para ver se ele consegue equilibrar. Tudo bem, pessoal? Então faça atividade interativa e aí vai relacionar esse conceito de atrito estático que está sendo discutido na aula. Vamos nessa! Então olha só, além do atrito estático, agora entra em cena um segundo tipo de atrito, que é o atrito cinético, né? Então quando você vê a palavra cinético, você lembra de alguma coisa que está em movimento, que está se movendo, cinético. Então, olha só, o atrito, muitas vezes, é visto por nós como algo negativo, né? Poxa, uma coisa negativa, está dando atrito, tem atrito. Então, aqui, ó, no maquinário, né? No maquinário, nas engrenagens do maquinário, ele causa desgaste provocado pelo atrito de peças em máquinas, né? Aqui, de solas de sapato. Então, esse desgaste é causado pelo atrito. Se tem um veículo, ele também vai ter atrito entre as peças. Então, devido a essas situações, a gente pode enxergar o atrito como uma coisa, às vezes, negativa. Mas, por outro lado, o simples ato de andar, né? O simples ato de andar também está envolvido com atrito. E a gente só consegue andar e se locomover também graças à força de atrito, e aí, nesse ponto, ela não é, assim, negativa. O gasto maior de combustível para que os automóveis vençam a força de atrito, né, entre as peças. Então, aqui é um exemplo da relação de consumo e rendimento com a existência de forças de atrito, tá, entre peças. Porém, se não houvesse o atrito, seria impossível realizar tarefas simples do nosso cotidiano, como andar, né, colocar um automóvel em movimento, estacionar um carro em uma ladeira, não é isso? Mas aí por que isso acontece? Por que o atrito está relacionado com todas essas situações, né? Algumas aí são fáceis de você pensar, né? Ah, colocar o carro numa ladeira, você fala assim, ah, professor, aí até entendo, colocou o carro, tem atrito, o atrito segurou ele na ladeira. Agora, e o ato de andar? Como que o ato de andar está relacionado com força de atrito? Por que o ato de andar, de se locomover, está relacionado com força de atrito? Vamos detalhar isso mais, vamos lá. Então vamos lá, respondendo. Ao andar ou correr, uma pessoa empurra o chão, né, com seus pés para trás. Uma força de atrito é exercida, então, pelo chão sobre a pessoa, empurrando-a, ó, para a frente. Então, assim, em uma superfície sem atrito, uma pessoa não conseguiria caminhar e nem mesmo correr, ok?
Então não conseguiria caminhar e nem mesmo correr. Tá aí a representação, ó, sentido do movimento. E aqui, ó, força de atrito, ok? E força F. Nesse caso aqui é interessante, né? Porque você fala assim, ah, professor, mas então o sentido do movimento, a pessoa está caminhando para cá, o atrito está na mesma direção e sentido. Nesse exemplo do caminhar, sim. Só que nesse caso, a força aplicada pelos pés no solo é para trás. E então ele está sendo oposto a essa força F aplicada. Então, ao pisar no acelerador, as rodas de tração começam a girar, empurrando o chão para trás. Em virtude do atrito, o chão reage, né, sobre a roda, empurrando o carro para frente. Logo, é graças ao atrito que o carro se movimenta. Então, mostra aí que o atrito, a classificação dele como uma força desejável ou uma força indesejável, depende muito do contexto que a gente analisa, né? Então, o atrito é uma força ruim? Não, calma. Ruim para quê? Ah, mas o atrito lá das peças do carro, de fato, força de atrito lá desgasta a peça. Mas no ato de você se deslocar de um ponto a outro, é graças à força de atrito. Olha só, ao pisar no acelerador, as rodas de tração começam a girar, empurrando o chão para trás. Em virtude do atrito, o chão reage, empurrando o carro para frente. Então você só vai ter aqui, ó, um carro de corrida, né, graças à aderência. Então você vai ter pneus aí, né, cada vez com mais aderência e para reagir em função do atrito, né? O atrito aqui é interessante para que ele tenha essa aderência e ele consiga ser responsivo para o deslocamento. Então, olha só. Aqui, ó, força F, força de atrito em sentido oposto, tá? É importante frisar, eu já comentei, mas é importante frisar aqui, neste caso, né? Neste caso, vamos fazer uma observação interessante. Neste caso do veículo e da pessoa andando, são casos curiosos, onde o atrito ele está apontando no mesmo sentido em que o carro está se deslocando. Aí você fala, ah, professor, então tem uma contradição aí. Professor, tem uma contradição aí. Por que contradição? Ah, o atrito está apontando na direção que o carro está andando. O carro está andando para a direita, o atrito está apontando para a direita. É verdade. Nesse exemplo do veículo e no exemplo da pessoa também, o atrito vai estar no mesmo sentido que a pessoa está andando. Mas a definição de força de atrito, ela vai ser uma força oposta, né, aonde tem a iminência de movimento. E nesse caso aqui, se eu olhar para as rodas, aqui bem embaixo, ele está fazendo uma força, ó, da horizontal para a esquerda. Então, em contraponto, eu tenho uma força oposta da horizontal para a direita, que é a força de atrito. Então, ela de fato é uma força oposta a essa iminência de movimento. Tudo bem? Vamos nessa. Então, logo, é graças ao atrito que esse carro ele se movimenta. Então, a força de atrito cinético, que também pode ser chamada de força de atrito dinâmico, é uma força que surge em oposição ao movimento do objeto que está se movendo. Então, quando você vê a palavra cinético e dinâmico, tu já sabe que é algo que está se movendo. Então, suponha que o valor de F tenha se tornado superior ao valor da força de atrito estática, tá? Ela foi superior. Nessas condições, o bloco ele entra em movimento. Aí você fala assim, mas se o bloco entrou em movimento, ainda tem atrito? Tem, só que é o atrito dinâmico. Observe então que a força de atrito continua a atuar sobre o corpo, sempre se opondo ao seu movimento. Então, olha só, ainda tem um atrito atuando aí, tá? Só que agora não é o FE. Dá uma olhada que mudou a letrinha aqui, ó. Força de atrito cinético, tá? Então, essa força de atrito que atua sobre o corpo, em movimento, é denominada força de atrito cinético, ou seja, ele está em movimento. O valor da força de atrito cinético é praticamente constante, tá? Diferente da força de atrito estático, que era variável, dependia proporcionalmente à força F aplicada, essa daqui é praticamente constante. E outro, ela não depende da velocidade do corpo, tá? A força de atrito cinético não depende da velocidade do corpo. E ela é proporcional ao valor da compressão normal, né, que o corpo exerce. Então, ó, depende da normal e ela tem um constante de proporcionalidade, um coeficiente de atrito também, só que esse coeficiente de atrito é o cinético. Então, sendo μ, aqui ó, μ e o Czinho, coeficiente de atrito cinético,
que está definido entre o corpo e a superfície. O valor do coeficiente de atrito cinético ele depende dos mesmos fatores que afetam o estático, tá? Evidentemente, para situações dadas. E olha que interessante, o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Importante, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. E nesse caso, a força de atrito estático vai ser maior do que a força de atrito dinâmico. Traduzindo, o que ele quer dizer com isso aí? Quer dizer que é muito mais fácil você empurrar um corpo que já está em movimento do que você começar a colocar esse corpo em movimento. Dá muito mais trabalho colocar esse corpo em movimento do que manter ele em movimento, certo? Essa é uma relação das duas forças de atrito estático e dinâmico. Vamos nessa! Então, é sempre mais difícil iniciar o movimento de um corpo do que mantê-lo em movimento. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e olha só, até a próxima. Tchau, tchau!